Tem gente que acha que limite é muro, mas na verdade, limite é apenas uma fase. Eu costumo dizer e tenho aprendido ao longo da minha vida e da minha história que os limites não são para nos fazer parar, mas para nos mostrar onde nós precisamos crescer. O você pode, além dos limites de hoje, é muito mais do que sobre carreira, é sobre identidade, sobre posicionamento, é sobre não decidir parar, sobre continuar além dos limites. Eu recebo aqui comigo, com muita alegria aqui no estúdio, Jamile Flexa, ela que é odontóloga, mãe de duas princesas, profissional, né, muito conhecida e respeitada no mercado, e alguém que eu tive o privilégio de conhecer e ter aí um contato além do consultório, além da odontologia. Seja muito bem-vinda, Jamile. É uma alegria te receber aqui. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, minha linda. A Ana, quando me fez o convite, eu tava assim, um turbilhão de coisas pra fazer. Eu falei assim, vou. Eu só falei vou. Não foi, nem dei continuidade à conversa. Eu falei assim, vou. Porque o seu convite é uma honra. Ainda mais estar aqui para falar com pessoas e impactar e trocar conhecimentos. Para mim não tem preço. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pelo seu sim. Jamile, antes do jaleco, antes da odontologia, antes do consultório, quem é a Jamile? A Jamília é uma moça simples do interior do Pará. Sou paraense. Nasci criada até um certo época da minha vida em Conceição do Araguaia, que é Pará, sul do Pará. E a Jamile gosta de rasteirinha, vestido longo, saião, que é uma característica nossa do Pará. Jamile gosta de coisas simples e a Jamile sempre foi muito sonhadora, sempre buscou além do que naquele momento poderia proporcionar, mas sempre também atenta aos sinais de Deus. E aí a Jamile foi crescendo, vamos dizer assim, para se tornar a doutora Jamile hoje. Uau, isso é muito forte, né? Porque muita gente busca se fortalecer o teu sucesso baseado no diploma, nas especializações, nos títulos. Isso é muito importante e faz parte da constituição e do sucesso de qualquer profissional. Mas eu percebo que a Jamile fixou primeiro na identidade, nas raízes, em quem ela é. Porque quando nós fortalecemos a nossa identidade, as barreiras vão chegar, as dificuldades vão chegar, mas elas não vão nos fazer desistir. Elas vão nos fazer prosseguir, né? Sim. Jamile, como que veio o sonho da odontologia? É desde criança? Como que surgiu aí essa vontade, esse sonho de ser uma cirurgiã dentista de sucesso como você é hoje? Nossa, gente, eu falo que foi um presente de Deus, porque eu não sonhava em ser odontóloga. Eu sou formada em contabilidade, tá? Foi minha primeira faculdade, eu sou contadora. Depois da contabilidade, eu fiz mais porque, sabe aquela história quando você se forma, você tem que seguir o passo dos pais. E meu pai era contador. Então, eu segui os passos dele. Mas quando eu formei, eu olhei assim, eu sempre quis a área da saúde. Isso eu tinha certeza. Uhum. E aí, quando eu formei em contabilidade, eu fui embora depois pro exterior, fui fazer medicina fora. Olha. E quando eu estava próxima de concluir a universidade de medicina, eu tive que vir para o Brasil e uma das férias eu decidi não retornar. E aí, quando eu não retornei, você, será que eu tento medicina novamente aqui no Brasil? Ou vou tentar revalidar o diploma? E uma dessas estava tendo um vestibular para odontologia. E quando eu fazia medicina, eu olhava aquelas moças passando com a maletinha eu achava bonito. Acho, o que que as minhas passam com as maletas? Ah, que as minhas de odontologia. Ai, que bacana. E eu já fazendo medicina, eu achava bonito. E eu ficava olhando aquelas moças na área de odontologia. Eu acho que começou ali e eu nem tinha percebido. Uhum. Aqueles pacientes saindo, entrando triste, saindo feliz. E eu assim, gente, que bacana, como que
uns procedimentos básicos, que eu creio que seja básico, na época eu não tinha conhecimento da odontologia, muda o jeito da pessoa. A pessoa entra no consultório triste e sai feliz. Tô gostando desse negócio. E eu na medicina, né? Porque quando eu vim, aí eu falei, vai ter o vestibular para odonto. Ah, vou fazer. Só para testar meus conhecimentos. Foi quando eu passei em primeiro lugar na época até a classificação geral, Uhum. em Gurupi, Tocantins. Tocantins. E na época, vou fazer. Fiquei assim, meu pai me incentivou. Eu disse, vou fazer. E depois, aí meu pai, minha filha, olha, você faz. Se você não se identificar, se não é isso que você quer, você tem dúvidas, você faz, que naquela época existia muito, hoje não, acho que não existe mais. É, tipo um vestibulinho, que era a prova vestibular interno, né? Pra você mudar Mudar de curso. de curso. Aí você faz o vestibulinho, estuda e faz pra medicina. Verdade, pai. Aí eu fui, comecei a odontologia. Só porque aí eu não quis mais fazer o vestibulinho. Eu já me identifiquei na odontologia. E foi por lá que você ficou. Muitos pacientes meus, amigos, que sabem que eu cheguei a fazer medicina, que eu completamente quase formei, você é louca. Como você largou a medicina para odontologia? Porque hoje você larga a odontologia para fazer Fazer medicina, medicina. não largar a medicina para fazer Não o inverso, odontologia. né? Esse gente, quando a gente faz algo por amor, acabou, não tem preço. E eu me sinto hoje realizada. Já tentaram me parar de atender, já passei por muitas dificuldades para não exercer a minha profissão, mas o chamado é grande. E eu tenho um prazer em o paciente chegar para mim. Você que é minha paciente Sim. também, você chegou até meio que, ai, doutora, meus dentes. Não, eu amo assim. Eu gosto assim. Se tiver bonita, eu não tenho que fazer nada. Então, eu gosto, eu tenho um prazer em chegar aquele paciente com os dentes, vamos dizer, debilitados, precisando dos meus cuidados, e no final, a gratificação do paciente, o sorriso, a satisfação, para mim não tem preço. Então, eu me sinto realizada e hoje eu não me vejo em outra profissão, não me vejo fazendo medicina. Eu tenho um irmão que é formado em medicina, eu tenho uma irmã que está se formando no ano que vem em enfermagem. Todos nós Na da área da saúde. saúde. Olha Todos. só. E eu me sinto realizada na minha área. E o interessante, né, fazendo aqui um adendo ao que a Jamile falou. Eu sou paciente dela e a gente falava aqui nos bastidores, antes de iniciar as gravações, e ela dizia: Olha, eu sou totalmente diferente fora do consultório, né? E quando a gente chega no consultório da Jamile, ela realmente faz a gente sorrir. Ela realmente é profissional do sorriso, viu, gente? Porque ela é muito espontânea e algo que me chamou a atenção é a valorização do ser, né? Sim. Do ser. Me lembro de algo que você me disse lá, você falou assim: você se sente bem? Se você se sente bem, não tem o que mexer. Me lembro de uma frase bem assim que você Sim. disse. E acho que um dos nossos desafios hoje, Jamile, na sociedade, independente da nossa profissão, da nossa área de atuação, é trazer as pessoas que chegam até nós para essa visão interior, né, de quem nós somos. Eu imagino que você recebe pessoas, né, várias pessoas todos os dias no seu consultório, e eu acredito que tem pessoas que vão lá e depois de uma boa conversa talvez nem realize alguns procedimentos que chegaram ali pensando em fazer. E isso mostra muito profissionalismo, ética, respeito, mas eu percebo, pelo que eu convivi e convivo com você, muito olhar para o outro, né? Sim. Muito respeito pela essência do outro. E como que é para você lidar no consultório hoje com isso? Com a forma como as pessoas chegam, às vezes ali você trabalha muito com estética, que é muito vinculada à autoestima também, né? As pessoas hoje vinculam muito isso. Se eu estou bem, estou bonita exteriormente falando, então minha autoestima está lá em cima. É claro que isso influencia e é muito importante, mas a gente também sabe que isso não é tudo. Como que você lida com isso? Às vezes a odontóloga assume ali meio que um lugar de terapeuta, de psicóloga. Me conta como que é isso. Gente, eu tenho tanto amor pelo meu trabalho porque eu falo que a odontologia é o último caso. Nós até conversamos antes de iniciar aqui que às vezes eu sou mais psicóloga do que dentista, Sim. né? É o seguinte, eu tenho meu trabalho, ele é humanizado. Eu
antes de me especializar na parte de, vamos dizer, de estética, de estudar essa parte, de cuidar da parte de estética, era na parte de pediatria, Uhum. odontopediatra. Uhum. Então, eu peguei essa parte e levei para a parte dos adultos. Você vê, quando você chega no consultório comigo, assim, tudo bom, minha linda, como é que você tá? Senta aqui, bora conversar. Sem pressa, né? Sem pressa. Tem pacientes que eu atendo, que eu já passei no início, desde o início até iniciar o tratamento, acho que 1 mês para mexer na boca dele, no mínimo. É muitas pessoas com trauma de dentista. O Não é nem nenhum motorzinho, o trauma do barulho. dentista, é um bloqueio, algum procedimento lá atrás, no passado, que te gerou alguma dor, um desconforto, que te gerou um bloqueio. Então, toda vez que você fala assim, vou no dentista, você passa mal. Então, hoje, o que nós mais temos na sociedade, a minha dificuldade maior de atender os pacientes hoje não é nem a condição, a falta de condição, não tenho condição de pagar, é medo de ir ao consultório É odontológico, emocional. emocional. Então, eu cuido um pouco, quando o caso é mais grave, mais severo, Hum. eu já chamo um parceiro já especializado na parte de psiquiatria, às vezes alguns, ou até na parte de psicologia, para me ajudar Uhum. nesse auxílio. Você sabe que eu tenho uma equipe, Sim, né? Você passou por mim e por outros sim. profissionais que me dá esse suporte. Então, muitos pacientes, eles têm medo e a maioria vão lá para estética, igual você falou. Só porque além da estética, a estética é a última coisa. Tem a parte funcional, a parte da saúde bucal, Clínica, né? parte clínica, que é onde a pessoa tem medo, que quando vai falar que tem que fazer um canal, que tem que fazer alguma restauração, alguma extração, implante, que antigamente, gente, realmente, antigamente os procedimentos eram muito dolorosos. E eu mesmo falo por mim, quando eu era mocinha, eu perdi um dente, que era canal. Só que naquela época as pessoas nem gostavam de fazer canal. Não. Era um canal, extração. Era o terror, né, dos consultórios dentários, é É. o famoso Eu falo, canal. o canal é muito tranquilo. Você passou por um canal, você sabe, é muito tranquilo. Anestesiou, acabou. Só porque antigamente colocou um trauma tão grande no canal lá atrás, que quando você seus dentes hoje vai ter que fazer canal. Era A o caso pessoa já perdido, passa né? mal. O canal era tido como um caso perdido, era a Era. última instância antes da extração, né? E, e hoje eu converso com meus pacientes, cuido, antes tudo é conversado, tudo é auxiliado, explicado, até desenhado, igual criança, para entender, passar aquela confiança, porque quando você chega no consultório, meus pacientes parecem aqueles bichinhos perdidos. Então, ele quer um auxílio, ele quer uma segurança. Quando a gente conversa certinho, a Clara, que me acompanha, também ela tem esse treinamento humanizado para estar dando auxílio ao paciente, ele se sente em casa. Aí Sim. ele esquece um pouco o foco do consultório e se sente em casa. E ele passa a ficar mais tranquilo, a relaxar. E durante o procedimento, nós gostamos de colocar músicas que eles gostam de escutar. Relaxante. Tanto que na anamnese, quando você preenche a ficha já na recepção, já tem todos esses dados pessoais seu que você sabe o que você gosta, o que você não gosta. Tem um caso específico de um paciente, ele fala assim, pode citar meu caso, doutora, pode citar. Ele é um paciente ateu e já era evangélico, mas largou, teve decepções no passado. E ele relatou isso na ficha que eu pergunto a religião, não questão de saber religião de Uhum. ninguém, mas sobre entender mais quem é o Conhecer, né? paciente. E aí, as músicas dele, rock pesado. E aí eu chegava, e eu gosto muito, gente, nada contra, mas eu gosto muito, na minha playlist só tem louvores, eu gosto muito, isso me acalma, eu gosto de trabalhar, tô lá atendendo e escutando louvor. É verdade. E, e eu cheguei no consultório, que primeiro a Clara recebe, deixa tudo pronto, tá tudo ok, eu entro no consultório.
Tava tocando aqueles rock pesado. Eu já olhei assim, achei estranho. Aí a Clara, no olhar, ela deu um toque pra mim, que é tipo Não é assim, pra você, é pra ele. a escolha do paciente. Aí eu fui, comecei a atender ele, conversei com ele. E ele assim, meio sistemático, meio fechado. E tudo bem, foi feita a avaliação, ele foi embora. Aí eu perguntei, mas Clara, o que que é isso? Tá tocando? Meu ouvido tá doendo? Nada contra, mas eu não consigo. É, assim, tá, deixa eu te explicar sobre esse paciente. Eu conversei com ele antes de você chegar. Assim, ele não gosta de falar de Deus. Ele não gosta de música evangélica, igual você gosta. Esse é o estilo dele. E ele não gosta de falar nada que Deus já fez na vida da pessoa. Ele não gosta, ele não quer saber nada. Oxe, que é isso? Aí é onde entra a Jamile. Porque a Jamile, onde ela passa, ela fala de Deus. A Jamile é o tempo todo. Eu respiro E isso é atuar além da profissão, é cumprir além um da profissão propósito. É sobre isso, sobre Jamil. isso. Cumprir um propósito. A odontologia hoje para você é um propósito? É um propósito. Eu falo que o meu consultório, ele vira uma igreja e o que eu converso é uma administração Um campo com os meus missionário. pacientes. E o tão bonito desse paciente, eu comecei a estudar ele, observar que o tratamento ia ser longo. E ele queria muito colocar as lentes em porcelana. Mas ele disse assim, doutora, tá fora do meu orçamento, não consigo. Disse, gente, eu preciso amarrar esse menino de algum... E aí ia ter o encontro da igreja, que eu congrego. Uhum. Gente, eu preciso levar esse menino para o encontro. Eu preciso, eu não sabia como é que fazia. Aí eu fui conversar com meu líder, meu pastor. Pastor, eu tô com um paciente assim, assim, assim. Me ajuda como lidar com esse rapaz. E você tem que mostrar autoridade. Mas não é autoridade na sua profissão, autoridade como ser humano, como filho de Deus. E esse Posicionamento. posicionamento de estar. Porque eu tava um pouco com medo, né? Retraída. E um dos dias das consultas, cheguei lá, Maria Clara, coloca louvor. Mas, Jamílis, coloca louvores. A dentista sou eu, quem gosta de escutar louvor sou eu, ele vai escutar louvor também. E aí, assim, eu vou colocar, não, coloca você. Ela, retraída também. Aí, no hora que ele entrou no consultório, tava tocando louvor. Ele olhou assim, e essa música? A música que eu estou escutando, você vai escutar junto comigo. Senta aqui, embora. Já bate na mesa. Gente, ela é assim mesmo, viu? Ela é desse jeito. A gente chega no consultório dela, acho que a primeira consulta foi às 8 da noite. Ela me Foi. atendeu às 8 da noite, né? A flexibilidade dela, né? E o acolhimento. E acho que eu saí de lá bem tarde, não foi? Foi quase umas 10. Eu quase nem gosto de conversar, né? Vocês já me conhecem. Ainda acho uma parceira assim. É bem desse jeito mesmo. É assim, senta aqui, bora, anda logo. Ele sentou assim, ó, você vai escutar louvor hoje. E caladinho, que hoje eu tô estressado. Ele, tá bom, doutora. Eu não tava estressado, coisa nenhuma, eu tava super de boa. E aí atendi ele e tal. No final durante o procedimento, eu, ele falou assim, você escuta essa música? Você gosta? Aí ele começou, ele Meio que cantando. cantarolando, né? Você gosta? Assim? Aí deixa ele falar e vai assim, já toquei essa música na igreja. Assim. Já? Esse já, igreja tal, já toquei e tal, mas tive uma decepção com uma pessoa, um relacionamento, não deu certo, e aí eu decidi sair. Aí eu comecei a conhecer mais. E aí eu falei assim, senta aqui na mesa comigo quando eu terminar o procedimento. Onde Deus me deu uma visão. Você quer colocar as facetas em porcelana? Ele, quero, meu sonho, doutora. Vamos fazer o seguinte. Vai ter um encontro com Deus. Daqui 3 semanas. E eu quero te convidar pra você ir comigo. Só pra você ir. Você vai fazer mais nada. Ah, não gosto de ir, já participei. Não, é só pra você ir comigo. Eu tô te convidando porque eu não quero ir sozinho. Eu quero que você vá comigo. Ah, doutor, eu não vou não. Nem não me convenceu essas coisas. Tá, eu tenho uma opção pra você. O que que é, doutor? Se você for,
Eu coloco suas facetas, suas porcelanas, preço de custo. Você não me paga nada, só apenas você paga o material. E eu coloco antes da gente ir pro encontro Uau. e eu realizo seu sonho. Irrecusável, né? Ele ficou assim, na hora ele parou. Você é mesmo? Sério? Não acredito, eu tô assim. Não, vamos fazer um contrato. Maria Clara, vem cá, vamos fazer um contrato aqui. Redige aqui pra mim. Fiz o contrato. Na hora que eu sabia que podia depois mudar. Assina aqui. Você tá falando sério, doutora? Você tá falando sério. Ainda parcelado pra você em tantas vezes. A mulher que olhou Você sabe que você tá assim, caçando uma encrenca, né? caçando Gravando isso encrenca. aqui, viu? Gente, a Maria, que é cuida do meu financeiro, tem hora que ela olha assim pra mim, assim, você me quebra. Mas tem coisas que Deus, sabe, Deus foi falando no meu ouvido, eu fui falando assim, assina aqui. Ele assinou o contrato, eu assinei também, tá aqui sua via, tá aqui a minha. Nesse período, ele tentou me Fugir. enrolar, fugir. Doutora, é assim, eu vou no próximo, e não sei o que, aí você coloca minhas facetas, mas eu prometo que no próximo eu vou. Você honra suas causas que você veste. Você fez um contrato comigo. Ah, e tinha a cláusula, é o seguinte, se ele não cumprisse, ele ia pagar o triplo do valor que eu cobro. E se eu não cumprisse na parte de entregar antes do encontro, eu pagaria para ele o triplo do valor que eu cobro. E eu liguei pro meu protético, ó, tempo recorde, se vira. Tanto que eu entreguei no dia do encontro. Entreguei de lá mesmo, aí com a mala dele, nós já fomos pro encontro junto. E aí ele tentou, assim, ó, se você não for... No dia mesmo que colocar as facetas, ele foi um levante enorme. Não, não vou, coloca no outro dia, quando você voltar do encontro, olha, é o seguinte, só se você não colocar hoje, não coloco mais. Não coloco mais suas facetas. E você não precisa mais retornar comigo. Sempre mantive ali posicionada. Firme, né? Firme, ele foi. Hoje, João Paulo, eu falo o nome dele porque ele me Te permite, gente, me autorizou, né? autorizou. João Paulo, eu falo que é meu filho mais velho. Eu amo esse menino. João Paulo, ele retornou à casa de Deus. João Paulo tá aí louvando, é um menino sonhador. Ele entendeu que diversidade, dificuldade, a gente vamos ter a vida toda, mas a gente não pode deixar isso nos abalar e nos afastar do caminho de Deus, porque não é questão de igreja, não é questão de religião, Não. é questão da nossa caminhada com Deus. Espiritualidade, né? E ele relatou comigo que buscava felicidade em tudo quanto é lugar e não tinha, porque a felicidade dele estava do lado dele e ele não via, que era Deus. Olha só. E hoje ele relata, ele dá o testemunho nos lugares que ele fala, ele conta isso. Ele tem o contrato, Guardou. ele relíquia guardou, dele. ele apresenta o contrato até hoje. Gente, esse contrato aqui mudou minha vida. Ele me apresenta como anjo da guarda dele. Às vezes, quando ele tá me dando trabalho, que eu fico monitorando ele na rede social, assim, João Paulo, melhora, viu? Eu puxo a orelha dele. Ou seja, o que parecia um contato para realizar um sonho estético, melhorar a autoestima, foi muito além disso, Muito né? além. Eu disse aqui no início do nosso episódio de hoje que a gente falaria isso muito além de carreira. Então, o Você Pode Além dos Limites, ele fala muito sobre propósito, e é isso, né? Talvez você está ouvindo aqui, independente do seu credo, sua religião, nós não estamos aqui para pregar religião, nem contra, nem a favor de nenhuma. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui agora é que aquilo que você faz, aquilo que você exerce, pode ser além de uma profissão, pode ser além do seu ganha-pão. Quando a gente entende a nossa identidade, entende para que a gente foi chamado, entende o nosso propósito, vai além da faceta, vai além da terapia, vai além do estúdio, né, do podcast. Ou seja, vai muito além daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, quando a Jamile conta isso aqui, a gente vê o olho dela brilhar, e como eu disse, eu convivi com ela lá, convivo com ela no consultório, e a gente percebe esse cuidado, porque aqui esse relato que ela trouxe sobre o João Paulo, não é sobre alguém que estava fora da igreja e voltou para a igreja, não é sobre isso. Se você entendeu isso, desculpa, você entendeu tudo errado.
O que a gente está falando aqui é de alguém que chegou ferido, magoado, chateado, com a identidade ferida, e que o profissional, ela enquanto profissional, teve um olhar humanizado para ele. Exato. Porque é muito fácil eu olhar para alguém e julgar o tipo de música que ele gosta, o tipo de roupa que ele veste, a forma como ele fala, como ele trata as pessoas. Por quê? Porque a gente julga o externo, né, Jamile? A gente julga aquilo que a gente vê. E o ser humano, nós, o que nos. Isso aqui é perecível, gente. Isso aqui acaba. Se você bater a perna ali na mesa ali, se você é da saúde, sabe, né, falar disso muito melhor do que eu. Daqui a pouco o hematoma já está ali, já. Sim. Enfim, isso aqui é deteriorável. Mas o que está dentro de nós, a nossa essência, isso é eterno, né? Certo. Eterno. E eternidade, gente, ai, meu Deus, como a eternidade é linda e nos aguarda, independente da religião. Eu aprendi no meu decorrer, na minha caminhada, quando a gente passa por alguma dificuldade, vamos dizer, algum ferimento na alma, pra gente preparar alguém, pra gente cuidar de alguém, a gente tem que sentir primeiro a dor do outro. Sim. É a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E eu falo isso porque eu passei. Você até me perguntou se tinha alguma coisa que eu não poderia falar. Se eu falo tudo abertamente, não guardo segredos, sou uma pessoa muito, muito aberta, muito direta. Hoje eu cuido de algumas pessoas que uma dor na alma, dor forte, que até pensaram em tirar a sua vida. E Deus me permitiu passar por esse tipo de dor para que eu me preparasse para a Jamile e a doutora Jamile mais forte hoje. Você já pensou em tirar sua vida? Você já teve Já. essa ideação suicida? Você já passou por isso? Já pensei, Como é que foi isso, Jamile? já pensei. Foi em 2022. 2022. 2022. Eu estava no auge da minha carreira. Até comentei com você, né, que a Jamile não gosta de rede social. Sim. A doutora Jamile ama rede social. Então, eu estava no auge da minha carreira como profissional, me destacando na minha área profissional. E eu atendi em 2022, eu acho que vocês vão se lembrar desse caso, que foi um caso que aconteceu, que foi uma repercussão internacional, de uma dentista que foi acusada de ter matado um paciente com colocação de faceta. E esse caso aconteceu comigo. Você era essa profissional. Eu era essa profissional. Só porque em 2021, final do ano 2021, eu estive no monte. Eu gosto muito de ir no monte, me conecto muito com Deus. E eu tive lá uma revelação muito grande, Ana, que fala, uma pessoa chegou, eu falo que não era a pessoa, era um anjo, porque logo depois, quando eu olhei, a pessoa não existia mais. A pessoa chegou pra mim e falou assim, você tá pronta, Jamile? Me chamou pelo meu nome, eu olhei assim, me desculpa, você deve estar me confundindo com alguma pessoa. Não, é você mesmo. Assusta, né? A gente quer até Assusta. achar. Não, não sou eu. Assusta, ainda mais você olha assim no monte, você já, opa, você está pronta? Eu assim, pra quê? Desculpa, não lhe conheço. Você vai passar por um momento, um período na sua vida, você vai ser humilhada, injustiçada, envergonhada. O seu nome vai ao pó. Com essas palavras. E assim, me desculpe, mas você está me confundindo com alguém. E a gente quer uma palavra o quê? De consolo, de bênção, de porta Nesse dia eu aberta. tava mal, eu fui lá para receber um consolo, eu fui mais massacrada. E eu falei assim, mas você tá me confundindo com alguém, eu tenho certeza. Esse não estou lhe confundindo, você é Jamile. Eu vou te dizer uma coisa, o mesmo Deus que vai permitir a sua desonra, é o mesmo Deus que vai te dar a dupla honra. Uau. Guarda aí, você vai lembrar. Essa é a especialidade dele, né? E eu, tá bom. Quando eu virei para fazer outra pergunta, a pessoa sumiu. Fiquei uma semana mais ou menos com isso na cabeça, que quando a gente recebe uma revelação, a gente fica assim... Fica remoendo, né? Depois o tempo foi passando, eu fui esquecendo. Em 2022, em maio de 2022, eu atendi um casal, 2 homens, e esse casal
Eles veio colocação de facetas. Um deles não era somente as facetas, um deles tinha um tratamento maior, porque era um paciente cardíaco e também ele tinha problemas periodontais e também envolvia outros profissionais também, não só a mim. O histórico clínico dele era diferente. É diferente. E nós fomos tratando ele, tratamos a parte, doutor, a parte cardíaca, teve a parte periodontal também, e aí envolvia a minha parte, que era a parte clínico e as facetas em porcelana. E aí foi feito o procedimento. Nessa época eu fiz o procedimento para eles, por ser indicação de outra pessoa. Eu fiz o procedimento no cheque, coisas que eu nem faço. Eu fiz em 10 vezes pra ele na época no cheque, procedimento dos dois. O casal colocaram. E aí, logo após a colocação das facetas, eles sumiram. Abandonaram o caso, não consegui finalizar o caso do paciente. Aquela manutenção O pós-procedimento não foi feita. pós-procedimento não foi feito. E eles sustaram o cheque e sumiram. E quando foi em agosto, eu gosto bem de colocar a data para você ver a diferença de maio para agosto. 3 meses depois. Esse paciente que não foi finalizado o tratamento, ele veio a óbito. Entrou no hospital com problemas respiratórios, com pneumonia e outras coisas mais. E ele veio a óbito. E o marido dele, juntamente com uma pessoa que na época era muito próxima a mim, uma dentista, eles se uniram para me acusar de ter matado o paciente com a homicídio. colocação das facetas que foram colocadas em maio. Porque, segundo eles, o paciente pegou uma infecção generalizada no consultório. Esse gente não tem cabimento a ser acusado de uma coisa dessa. Só porque, como eu estava no auge da minha carreira, isso tomou uma repercussão muito grande. Aí, na época, até o presidente do CRO relatou, gente, se por acaso ficou comprovado que a doutora Jamile fez isso, seria o primeiro caso no mundo. Faceta não mata, não existe isso. E todas Porque não é um procedimento cirúrgico, né? Não é. E aí, tomou uma repercussão tão grande que eu não podia mais ir no meu consultório, eu não podia sair de casa. Se eu saísse de casa, eu era reconhecida, as pessoas queriam me linchar, queriam me bater. As pessoas iam com cartaz, com faixa para a porta da minha casa escrito assassina. Você sofreu ameaças? Sofri ameaça. Eu vivi um cárcere privado aí na minha casa por 6 meses. 6 meses? Sem sair. Sem atender, sem nada? Eu fiquei sem trabalhar por 2 anos. 2 anos dentro de casa sem trabalhar. E nesses 2 anos eu falo que eu vivia assim, é como aquela frase que ele falou lá atrás pra mim no monte. Eu fui ao pó. É porque de repente tudo que você tinha construído virou nada. Eu fui ao nada. E sendo acusada de um crime que eu não tinha cometido. E uma das minhas idas à delegacia, porque a gente tem que depor mais de 3, 4 vezes para ver se tem questão de compatibilidade, né? Contradição, né? Esse negócio de contradição. Eu falei pro delegado, exuma o corpo, porque até hoje não tem nada que comprova que eu causei a morte desse homem. Somente acusações. Não tinha nem indícios, né? Tinha acusação, mas não tinha indícios e nem provas. Exuma o corpo. Com a exumação vai comprovar a causa da morte. E aí o Ministério Público acatou. E foi feita a exumação do corpo em setembro do mesmo ano. E na exumação foi comprovado que a causa da morte do paciente foi problemas cardíacos, tá? Com um agravamento de uma bactéria hospitalar. Ou seja, não foi no consultório, né? Que não foi no consultório já sabia há muito tempo. Uma pessoa não existe ficar com a bactéria. Mas foi comprovado, né? Foi comprovado. Que a causa da morte foi cardíaco, uma doença já pré-existente que ele tinha, com agravamento de uma bactéria hospitalar, que a gente sabe que a gente está no hospital, a gente não está isento a pegar uma infecção. Isso me inocentando totalmente do caso.
Só porque o estrago já tinha feito. Em várias áreas, né, Jamile? Porque o estrago foi feito não só no financeiro, mas no emocional, Emocional. no seu nome, na sua reputação. Esses 2 anos sem trabalhar, é engraçado que eu falo que é engraçado porque assim, eu sempre me vi no momento, eu sempre doei cesta básica para as igrejas, para as pessoas que têm Pessoas carentes. suas carências, eu sempre doei cesta básica. Eu nunca me vi do lado de receber. E eu posso falar hoje sem vergonha, sem nada. Eu sobrevivi com a minha família por 2 anos recebendo cesta básica da igreja que eu congrego. 2 anos eu recebia 2 cestas básicas por mês, em 15 a 15 Você dias. viveu o outro lado da Vivi o mão, outro né? lado. A mão que estendia, agora estava recebendo. Tava recebendo. Como que foi para você, Jamile, emocionalmente falando, lidar com isso? Porque tem a gratidão de ter alguém estendendo a mão, mas também teve a vergonha de ter que estar passando por aquilo ali? Como é que foi para você administrar isso? Eu sempre tive um pouco de dificuldade. Eu falo de dificuldade porque nós temos nossas falhas, né? Sim, De pedir favor. Eu sempre fui de ajudar, de servir. E quando eu me vi naquela situação, eu me senti totalmente incapaz. Porque a Jamile sempre foi proativa. Ah, tem que resolver isso aqui. Me dá que eu resolvo. E eu sempre fui organizada com a minha vida, com as minhas coisas. O que me doeu mais foi nem ser acusada de um crime, porque eu tinha certeza que eu não tinha cometido nada. Então, eu estava com minha consciência tranquila. Mas sim, das coisas ter saído do meu controle. Como eu fiquei 2 anos sem trabalhar, isso se acumulou dívidas em cima de dívidas. Recebi tantos processos de empresas, porque como eu deixei de pagar, os credores foram em cima. Não quer saber o que eu estava vivendo. Então, os credores, muitos processos. Fora o processo da acusação, tava outros processos em cima. E o meu pastor, que eu comentei com vocês lá atrás, ele é uma pessoa que a gente tem uma afinidade muito boa e ele me ajudou muito nessa base espiritual, para mim poder passar. E falou assim: olha, eu não consigo te ajudar com dinheiro, mas eu vou te ajudar com o principal, que é a palavra. que vale E muito mais, né? fala muito mais. Eu tive apoio também, tenho apoio até hoje de uma grande amiga, se tornou uma grande amiga minha, uma psicóloga, que ela cuidou de mim todo esse tempo, sem me cobrar nada. Ela sentiu de Deus de cuidar de mim. Muitas das nossas vezes, nossas sessões, eu tinha que dormir com a câmera ligada, porque ela tinha medo de eu cometer algum suicídio após as As sessões. sessões. Você viveu, então, alguém exercendo o propósito na sua vida. Minha vida. O que você faz hoje, já fizeram por você. Fizeram por mim. E eu a palavra ali diariamente, lendo a Bíblia. E eu não vou mentir pra você, se eu não tivesse me fortalecido, hoje eu entendo por que que muitas pessoas tiram a sua vida. Porque não tem aquele preparo espiritual para poder passar pela dificuldade. Porque o inimigo ficava o tempo todo. Acabou para você. Você nunca mais vai ser a dentista de antes. Acabou seu sucesso. Ele vai na identidade, né? Tira sua vida. Você não vai conseguir mais, não. Você tá arruinada. Você pode fazer qualquer coisa, menos voltar a ser dentista. É o tempo todo no meu ouvido. Mas Você chegou a aí, tentar ou só ideação? só ideação. Só ideação. Só porque aí Que é, já é uma grande Deus tortura, né? falava pra mim, não, eu vou te restituir. O dia que eu pensei em tirar minha vida, acho que Deus, ele organizou tudo, porque ele sabia meu ponto, Deus sabe o nosso ponto Sim. fraco. E essa época eu tinha só a Dulce Maria, que a Dulce hoje tem 15 anos, né? Uhum. Eu falo que é a parte que eu sempre me emociono. A Dulce, ela é pequena, e ela viveu aquele turbilhão na escola, dela falava que a mãe dela era assassina. E ela chegou pra mim e falou assim: mãe, ela tava no Pará com os meus pais. É, ela me ligou do nada. Esse dia eu tava muito mal,
pensando em tirar minha vida. Assim, mãe, eu quero te falar uma coisa. O que foi, minha filha? Quero te dizer que eu te amo muito. A senhora é minha Que joia linda. rara. E eu sei que a senhora não é assassina. E que eu lhe amo muito. Eu quero dizer que sem a senhora eu não sei viver. Uau. Que injeção, hein, de ânimo, de Quando ela falou alegria. assim, sem a senhora eu não sei viver. E, e eu sei que nós vamos sair dessa. Eu te amo, eu tô louco pra te dar um beijo. Aqui dali eu também te amo, filha. E quando terminou a ligação, eu respirei e falei assim: eu não posso tirar minha vida. Minha filha não vai conseguir viver sem mim. Eu ainda tenho um propósito Eu ainda aqui. tenho um propósito. E essa é a grande questão para quem tem ideação suicida, né? O que vem na mente é o que? A sua vida acabou. Você mesmo estando vivo, os pensamentos que vêm é que a vida acabou, que você não tem propósito, não tem sentido, não tem solução. É uma dor que só quem passa entende, né, Jamile, o Sim. que é ter uma ideação suicida, porque é um bombardeio de pensamentos o tempo todo, não é O isso? tempo todo. O tempo todo. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas você está pensando nisso, você é tão jovem, não tem idade. Ah, você está pensando em tirar a sua vida, mas você tem uma casa tão boa, não está atrelada a questões financeiras, embora o que a Jamile, né, vinha passando tinha sim um cunho financeiro também, mas era muito mais emocional, né? Sim. Porque envolveu o quê? Nome, reputação, carreira, família, muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas acham que só tem ideação ou comete o suicídio quem está com a vida totalmente destruída, né? Quem está com a vida materialmente falando, um caos, e não é. O maior caos que nós vivemos, ele não é exterior, ele é interior. Entendeu? Ele é interior, nas nossas emoções, é nos nossos sentimentos, é nas frustrações do dia a dia, é na incompreensão. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui hoje a ter um pouco mais de empatia. Se você percebe alguém próximo de você, né, que não está bem, não julgue, não critique o porquê a pessoa age assim ou fala de outra forma, não, mas procure ter um olhar de empatia e de ajudar essa pessoa, Sim. né? Isso é E verdade, você teve gente. essas pessoas que te ajudaram, te estenderam a mão, né, Jamile? Tive. Que A bom. minoria, mas foi o suficiente. Uma coisa que eu observei, que as mesmas pessoas que me acusaram de ter cometido. Você fala mesmas pessoas na internet, que a Sim, internet ela julga, ela ela é condena. cruel, né? As mesmas pessoas que me acusavam na internet de ter matado esse paciente, depois que eu fui inocentada, as mesmas pessoas iam lá me parabenizar e falar assim: eu acreditava em você, eu sabia que você era inocente. Eu falei assim, gente, como que a pessoa não tem opinião própria? Não tem identidade definida, né? Não tem. E aí eu me reinventei, depois fui inocentada, proveito na justiça. Esses 2 anos foi também para que, tanto para mim esperar a justiça e também para mim poder me preparar psicologicamente para o meu retorno. Porque como que eu ia cuidar de feridas se eu estava ferida? Aí eu fui passar pela cura interior, fui cuidar de mim. Hoje, totalmente estabilizada nessa parte emocional, Restaurada. restaurada, pronta para atender. Tirei esse aparelho, esse bloqueio, porque não vou mentir, eu tive um bloqueio se eu voltaria a atender ou não. Me cogitaram a possibilidade de voltar para a parte da medicina. Eu falei assim, mas eu amo ir para o consultório cuidar dos meus pacientes. Eu formei para isso, eu vou continuar. Eu não cometi nenhum crime. Por que as pessoas vão ficar me condenando? Não, eu não vou dar ouvido às pessoas que não têm nem opinião própria. Eu vou dar ouvido à minha opinião, a opinião de Deus, que é a mais importante. Ao seu Ele, sonho alinhado com o propósito de Deus para sua vida. e eu criei coragem, cabeça erguida, montei meu espaço novamente e voltei a atender. Me, Hoje eu estou me organizando questão de
negociando com todos os credores, trabalhando, pagando, mas estou ali de cabeça erguida. Ou seja, ainda tem consequências de todo esse Tem, processo que você passou, que financeiramente você ainda está resolvendo. estou resolvendo até hoje, que são é, vamos dizer assim, muitas negociações, então são parcelas que a gente vai, no decorrer dos anos, vão pagando. Mas assim, graças a Deus, voltei a atender muito, uma coisa muito linda de contar que na minha audiência, os meus pacientes, maioria em peso, compareceram na minha audiência. Foi muito lindo de ver, eu me emocionei muito, porque eu tava me sentindo só e do nada eu me sentia assim acolhida. Pacientes meus que estavam com problema de câncer bucal e eu que descobri ali no consultório, eu acompanhei todo o tratamento, porque não é só, passou a minha parte, eu encaminho para outro profissional, esqueço. Não, eu gosto de acompanhar tudo. Gente, isso aqui que ela tá falando é verdade. Como ela mencionou, eu passei por um canal. E o canal não foi realizado por ela. Foi ela que identificou. E aí, a outra profissional também, profissional de excelência, que me atendeu. Gente, a Jamile não sai do consultório. O consultório fica com superlotação, ela fica lá o tempo todo, Fico. né? Até brinquei com ela no dia, não sei se ela se lembra, falei assim, você fica aqui igual uma galinha choca, de cima dos pintinhos, Meus né? pintinhos tá ali, eu tenho que estar O tempo junto. todo. Então, eu tô falando do que eu vivi, né? De uma Sim, experiência minha, agora não é apresentadora do podcast, mas agora de uma paciente, né? Esse olhar humanizado. E eu percebo, Jamile, que essa humanização, não que você não fosse humana, mas eu percebo que ela ficou mais aguçada depois do seu processo de cura e de restauração. Né? Quando a sim, gente passa pela cura, a gente aprende a não julgar, a gente aprende, né, a olhar diferente para as pessoas. Estou falando aqui de uma forma geral. Por quê? Porque você aprende a se colocar no lugar do outro. sim, Você aprende a se falar, peraí, se fosse eu no lugar, como eu gostaria de ser sim. tratado? Como eu gostaria de ser conduzido, de ser acolhido? E algo que você falou que me chamou muita atenção aqui, que vale a pena a gente ressaltar aqui no episódio de hoje, é que a gente costuma espiritualizar muito as coisas, né? Vamos levar para o meio religioso? Está em pecado, Deus está castigando, isso é coisa de Deus, Deus está pesando a mão, e a gente se esquece que Deus é um Deus de amor. Deus, ele nos permite passar por processos, Deus nos permite passar por experiências para nos fazer crescer, amadurecer, porque ele sabe do nosso potencial, Sim, ele sabe da nossa força, só que dentro desse processo ele te faz também crescer. Tem coisas que a gente resolve na oração, oração. mas tem coisas que não. Então, quando você fala, olha, eu tive um suporte espiritual do meu pastor, minha igreja me estendeu a mão, me deu um suporte espiritual, emocional, material, me deu cesta, tudo, mas você também entendeu a necessidade e a importância de passar pela mão de um profissional na área terapêutica, na área Sim, psicológica. é psicológico. Ou seja, Deus nos fez aí espírito, alma e corpo. Então, cada coisa tem o seu lugar e tem o seu devido cuidado. Então, muita gente hoje ainda tem preconceito, acha que terapia é coisa para doido. Não, gente, terapia é para você não ficar doido. Não é isso? Então, se desfaça disso, tá? Ah, terapia é frescura, terapia é para quem tem dinheiro sobrando. Não, terapia é para quem se ama. Terapia é para quem entende que precisa se cuidar além dessa casca nossa aqui, né? Por isso que a gente topa muita gente na rua aqui por fora, como diz o ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, por dentro tá doente, tá? Gente, como falar faz bem. Nós estamos agora finalizando o mês de janeiro, né? Que é o Sim, mês branco, o mês da saúde mental. O que eu mais vejo é pessoas com a mente doente. doente. E eu falo, por exemplo, eu tenho pacientes meus que eu encaminho para o psicólogo. Ah, como assim? Eu tô doida? Não, você não tá louco, você tá precisando desestressar. Isso. Você precisa relaxar. E você não tá você tá perdido, você não sabe como resolver. Na maioria Então, das vezes a pessoa precisa se conhecer. e tem um caso de outra paciente que eu relato para vocês bem breve, que essa paciente já chegou para mim e ela falou assim: olha, na avaliação, ela já queria fazer todo o procedimento dela, que envolvia várias coisas. Mas por que você quer fazer tudo hoje? Porque amanhã eu acho que eu não vou estar mais aqui. Quando ela falou isso, minha auxiliar olhou assim para mim, eu olhei para ela.
Ela já entendeu o recado. Porque também eu não me preparo sozinha. Eu preparo a minha equipe Sua também. equipe, né? E aí ela já saiu de perto, já me deixou sozinha com ela. Que eu fui conversar com ela. Por que que ela não estaria mais aqui amanhã? E é onde ela começou a se sentir à vontade e falou que ela estava tentando suicídio. Olha só. E ela começou a chorar. Aí a doutora Jamile começou a evangelizar, começou a orar. Olha aí. E foi lindo naquele consultório. Eu orei, ela chorava, que soluçava, e ela pediu desculpa. Hoje, até hoje, eu ainda converso com ela. Não tenho um contato em si, porque ela mudou de cidade, mas a gente conversa pelo Instagram. E, e eu fiquei, assim, depois que ela saiu, aquele cansaço, mas como é que aquele cansaço se sentindo realizada, Missão cumprida. missão cumprida, e eu acompanhei. Eu ligava pra ela todo dia. Depois que ela saiu do consultório, toda hora eu ligava pra ela, mais que pra minha filha. Eu não, doutora, eu tô bem, eu tô não sei o quê. Só esse aqui meu contato pessoal. Me liga, conversa comigo. Quando você estiver triste, me liga. E ligar pra minha amiga, que eu tenho algumas pacientes psicóloga e psiquiatra, ligava, gente, ó, me ajuda nisso aqui. E hoje eu vejo, primeiramente com a ajuda de Deus e de algumas pessoas, que essa moça tá aí bem, tem família hoje, Tá viva, né? tá viva. E ela não foi lá pro meu consultório pra fazer o procedimento. O Ela procedimento foi foi pedir de socorro. Ela menos. foi te pedir Foi socorro. pedir socorro. E às vezes várias pessoas próximas dela não enxergou isso. E aí é que tá o grande X da questão. Porque muitas vezes a gente acha, mas por que que ela foi lá pedir socorro? Por que que não falou com a família? Porque muitas vezes dentro de casa vai ter o julgamento, vai ter a acusação. E a gente, né? Eu digo, eu também tenho consultório, também atendo. Você, enfim, às vezes é um abraço. Tem gente que fala assim, e se acontecer um caso desse? Se chegar alguém para mim e falar, eu ouvi de uma pessoa próxima de mim, de uma outra profissão, falou, nossa, se acontecer algo semelhante a isso comigo, eu nem sei o que que eu falo. E eu disse, falei assim, não diga nada, dê um abraço. É. Às Eu vezes é só um lembro. abraço que a pessoa quer, porque o abraço cura. Eu lembro como se fosse hoje. Por isso eu gosto de colocar o louvor pra quebrantar. Ela chegou séria. E aí eu lembro até o louvor que tava tocando. E ela foi e começou a descer lágrimas dos olhos dela. Então ali ela já começou a tirar a armadura. Que o louvor era: você pode até estar aflito, mas nunca destruído, né? Destruído ou derrotado, É, né? foi mais ou menos assim. E eu comecei a ver os olhinhos dela descendo a lágrima. E, e aí eu comecei a conversar com ela. Foi quando ela falou assim: não, amanhã eu posso não estar aqui. Então, eu vou preparando todo o cenário até Deus me guiar o que que eu tenho que fazer. Então, por isso que eu falo tentar me parar, mas o meu propósito é bem maior do que qualquer aflição, do que qualquer coisa. Esse caso que aconteceu comigo já está na justiça, já está a parte da retratação de tudo. A mídia em si se retratou de tudo que aconteceu. Os envolvidos já estão sendo punidos, então eu deixo tudo para a justiça. Mas eu gosto de relatar esse caso só nessa parte, para as pessoas verem o que Deus faz, que ao mesmo tempo a gente ficar atenta à voz de Deus, aos sinais de Deus, porque às vezes a gente passa por alguma coisa, mas você não está atenta à voz de Deus. E Ele me preparou para esse momento. Ele me preparou. Você percebeu assim um momento em que algo dentro de você mudou, um momento específico na sua, não só nesse episódio que você relatou, mas dentro da sua trajetória de vida? Porque na verdade Deus não nos prepara num momento só, ele vai construindo um amadurecimento. Mas tem um momento que a gente pensa assim, opa, peraí, uma chave mudou. Você percebeu isso dentro de você? Demais, demais. Logo depois disso, eu comecei a voltar ao atendimento. Eu descobri que eu estava com uma infecção muito grave no útero e eu tinha que remover meu útero. E com data marcada e tudo para remover, Retornando atendimento. retornando ao atendimento. E aí, quando acho que umas 2 semanas ou 3 semanas no máximo para remover o útero, eu descobri o quê? Grávida da dona Zoe. E Gente, ela que não tem nem 2 aninhos ainda, a a Zoe tem Zoe. 1 ano e Mas 9 meses. Uma energia. E aí, eu me vi naquela situação que foi mais outro desafio.
Os médicos falaram que não tinha chance nenhuma daquela gestação vingar, porque a infecção era muito grande. Meu útero era maior do que o feto. E que eu ia perder espontaneamente. Eles não iam fazer o aborto porque é um crime, mas que eu ia perder espontaneamente, que aquela gestação não podia ir adiante. Ou seja, esperar pela morte. Esperar pela Gerando a morte. vida, esperando pela morte. Um mês nada, 2 meses nada, e eu sofrendo com muitas dores. Eu tomava 5 injeções por semana. Para infecção e para dor. E o doutor falou, olha, não tem chance de vingar. Se vingar, é 1 em 1 milhão no mundo. E se vingar, vai vir com problemas, com sequelas. E eu novamente de joelho no chão, orando pela minha vida e pela vida da criança. E aí orando, e todo mundo levantando campanha. Minha mãe, coitada, todas as madrugadas eu via minha mãe lá de joelho Mal no tinha chão. saído de uma situação tão traumática, já entrando em outra. E deu 4 meses, deu 5 meses, e o doutor falou assim, olha, deu 6, 7, a gente tira. Não tem como, a infecção tá só se alastrando, você pode pegar uma infecção generalizada e vir a óbito. Nós temos que tirar essa criança. E aí, deu 7 meses, ela tinha 1 quilo. Não podia tirar. Ela não ganhava peso, ela só perdia. Eu não tinha barriga de grávida. Todo mundo, ninguém. Quando eu aparecia com a Zoe no colo, não, Adotou. Você escondeu essa De outra gestação. pessoa. E aí, quando deu 7 meses, eu disse, ó, vamos ver o que vai dar, vamos tentar até os 9. Deu 8 meses, do nada comecei a sentir umas dores, fui pro hospital, o doutor fez o toque e sai cirurgia às pressas. A Zoe tinha feito cocô dentro de mim. Meu Deus. E ela tinha ingerido o próprio cocô. Ela veio a óbito dentro de mim. A Zoe é um milagre. Eu falo, a Zoe, ela tem um propósito, todos nós temos um propósito grande aqui na Terra. Por isso do nome? Zoe, cheia de vida. E quando foi um parto complicado, que eu não me lembro que eu passei mal, eu desmaiei, mas eu lembro até onde removeram a Zoe dentro de mim. Eu não vi a Zoe, só tiraram rápido ela. Aí a minha irmã, que é formando em enfermagem, participou do meu parto, né? E ela relatou depois que a Zoe nasceu desacordada, sem vida, depois de quase uns 17 minutos, depois de muita turbulência, ela conseguiu dar reanimar ela, dar o suspirozinho. Foi assim, uma agonia muito grande, já falou. E eu também comecei a passar mal. Uma equipe tentando cuidar de mim, outra equipe tentando cuidar dela. E no final deu tudo certo. Então hoje a Zoe tá aí cheia de vida, até demais. Tá preparando, gente. Faz jus ao nome, né? Nossa, demais da conta. E eu me vi nesse desafio de ser mãe novamente. Porque a Dulce tá com 15 anos. A Dulce tá com 14, aí vem a Zoe. Então, são idades completamente diferentes. Eu falo que é ser mãe pela primeira vez, porque é tudo novo. Tudo novo. E aí, voltando ao atendimento, atendendo, graças a Deus, a minha agenda voltando ao normal e cuidando de uma criança. Minha rede social tem até uma foto que eu tô lá trabalhando de jaleco e a Zoe aqui mamando. Então, eu posso falar para você que tá nos assistindo que cada dia é um dia novo. Não importa, não se preocupe com o amanhã, que o amanhã já está definido por Deus. Só vivo hoje. O amanhã você deixa para ele. E para você que tem um sonho, todos nós temos sonhos. Eu tenho um sonho de chegar no objetivo que ainda não cheguei. Só vive o propósito quem suporta o processo. Se Deus te falasse, eu vou te dar essa bênção que você quer muito, mas para isso você vai passar por isso, isso. Você desiste da bênção. Eu não quero passar por isso não, então tá aqui. Então por isso que Deus não te fala. Se Deus tivesse me falado que para mim me tornar essa profissional que eu sou hoje, eu fosse passar por tudo isso, essas acusações, caso de infecção, tudo que eu vivi, talvez eu teria desistido. Então, como eu foquei no meu propósito, eu não foquei no processo, que é onde muitas pessoas, quando focam no processo, desistem. Porque o ponto de virada não é quando tudo se resolve, mas é quando você decide não se abandonar.
Não abandonar o sonho, não abandonar o processo, porque apesar do que parece ser diferente, continuar dói menos que desistir. Eu Não é verdade? aprendi a pedir ajuda. Também. Igual eu te falei, que eu sempre ajudei. Eu aprendi a abrir a boca e pedir ajuda. Eu preciso de você. Que as pessoas dizem, sim, já ajuda. Não, obrigada. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, foi um cuidado comigo. Eu próprio comigo. Eu saber que às vezes eu cuido de tantas pessoas que às vezes eu deixo de cuidar de mim. E quem cuida precisa ser cuidado. Preciso. Precisa ser cuidado. Então, eu falo para você, só vive o propósito quem suporta o processo. É isso que eu deixo para as pessoas que estão nos assistindo. Não importa o que você for passar, ou se você estiver passando hoje. Porque muitas pessoas se revoltam com aquele que te deu vida. Eu tinha todos os motivos para me revoltar com Deus, por tudo que eu vivi. Aí eu pensava, como que eu vou me revoltar com a pessoa que me deu vida? É como eu discuti com meus pais. Isso é uma coisa que eu respeito muito hoje. Eu sempre respeitei a minha vida, é pai e mãe. Meus pais, gente, podem estar errados. E são meus pais. E é o caminho para ser abençoado, né? A Bíblia traz, né? Honra seu pai e mãe. Quer viver bem? Eu Quer ser nunca próspero? Honre respondi. pai e mãe. Nunca respondi meus pais, nunca falei palavrão, nunca falei nada. Às vezes minha mãe tá errada em algo, eu vou lá, fico calada, baixo a cabeça. Em outro momento, quando ela estiver mais tranquila, assim, mãe, você lembra daquele negócio? O que que tem? Você estava assim, assim, assim. É. Então tá, desculpa. Eu converso com ela em outro momento, não naquele calor da emoção no momento, que vai ser conflito. Uhum. Então, eu não discuto, eu sei respeitar quem me deu vida. Se eu não souber, eu acho que aí é o princípio para tudo na vida. Se você não tiver respeito por quem te deu vida, você vai ter respeito por quem? Igual você falou, não envolve, aqui não é religião, mas se você não tiver respeito Princípio. por Deus, amor por quem te deu vida, você vai ter amor por quem na vida? Por ninguém. Exatamente. Então, se na Bíblia fala, e Deus próprio fala comigo, que Ele sabe de tudo da minha vida, que está tudo organizado, por que eu vou me preocupar? Eu já me fico ansiosa pro final, que eu sei que o final vai ser lindo. E o interessante é que você mencionou 2 momentos que Deus falou com você, né? Um lá no monte, antes dessa questão profissional que você enfrentou, mas o mesmo Deus que te advertiu te fez uma promessa. Vou te levantar, vou te restaurar e vou te honrar. Vou te honrar. Né? E o interessante é que quando a gente conhece esse Deus, ouvir uma palavra como essa não é o que ninguém quer. Ninguém quer ouvir uma palavra, você vai ao chão, você vai ao pó. Ninguém, você quer ouvir o quê? Vou te exaltar, enfim. A gente quer palavras de bênção, de prosperidade, de abundância, né? De presença. Mas quando ele fala, eu vou estar com você, você não vai estar sozinho. Olha, é um processo. O que ele te advertiu, na verdade, foi o seguinte, você vai passar por um processo, não vai ser difícil. Mas eu vou estar com você e esse processo vai passar e depois que ele passar, vai vir dupla honra. Ele não te impede de passar, mas ele passa do seu lado. Interessante que nós nos conhecemos por meio de um amigo que nós temos em comum, Matheus, né? Inclusive, se ele estiver nos assistindo aí, um abraço, Matheus, obrigada, viu? Obrigada, você é bênção na minha vida. Bênção. Né? Você é um homem de Deus. Matheus, te amo, viu? Sumido, mas a gente ama, viu? Aparece. Mas, enfim, e ele que nos apresentou, e eu me lembro que quando eu cheguei no seu consultório, você me trouxe um testemunho que Deus usou o Matheus para falar sobre a Zoe. Foi. Não foi isso? Foi. E o mesmo Deus que te falou de novo, cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa. E o mais lindo, que quando os médicos foram me abrir lá para remover a Zoe, o meu útero estava totalmente restaurado. Olha, como fosse um útero de criança. E eu não perdi meu útero. Eu tenho meu útero até hoje. Olha só. Ou seja, o diagnóstico que era para remover gerou vida e continua intacto. Igual minha mãe, eu também perguntei para os médicos, doutor, mas como assim? Os exames constou tudo novinho. Mas como assim? Ele disse, olha, ou a Zoe te curou, ou Deus te curou, não sei te explicar, só sei que tá novinho, tá aqui. Uau. Aí assim, então, tanto que eu fiz a laqueadura, porque vai que, né? Vai que vem mais, né? Tá ótimo.
Ai, ai. Jamile, mas hoje, né? Hoje você está vivendo uma nova fase, retomou o atendimento, a Zoe tá aí, né? A Dulce, tá todo mundo aí com vida plena. Mas você ainda faz um acompanhamento terapêutico? Você ainda cuida da sua saúde emocional? Como é que você lida com isso hoje? Eu faço diariamente. Eu aprendi que para mim cuidar, eu preciso ser cuidada. Então, eu tenho até hoje acompanhamento com a doutora Leila. E hoje as minhas sessões se tornam uma vez por mês, ou a cada um mês sim, um Mais mês não, pausadas, mais né? pausada, né? Que antes era toda semana, na época de tudo que aconteceu, todos os dias. Então, hoje já fui, vamos dizer assim, já recebi alta, né? Hoje é mais aqueles dias tenso mesmo, um mês sim, um mês não, que eu apareço no Um consultório, um acompanhamento, né? acompanhamento. Igual, por exemplo, esses tempo agora nós fomos um passeio juntas, que nós nos tornamos amigas, e no passeio nós já fizemos uma sessão, Ao ar livre. o ar livre, já arruma um cantinho ali e vamos conversar. Então, hoje eu também a liberdade também de ligar, ó, tá acontecendo isso, qual a orientação que você me dá? Então já se tornou uma parceira já, mas gente, é muito importante eu tinha esse bloqueio de pedir ajuda para psicóloga, para psiquiatra, igual você falou, assim, é coisa de doidas. Não, pelo amor, eu tô doida não. Mas não é, não é. Eu cheguei a até tomar medicamentos quando tudo aconteceu. Uhum. Mas igual eu falei para a doutora na época, que eu me recuso ficar presa a esses medicamentos. Uhum. Porque é muito forte, taxa Demais. preta, que esses remédios. Causa dependência, né? É Esse eu claro não, que eu existem me. pessoas que têm recomendação Sim, psiquiátrica que necessitam desses medicamentos. A gente não está aqui anulando, né, o trabalho desse profissional ou o uso desses medicamentos, não é nada disso. A gente está dizendo que o pedir ajuda vai além de tomar um remédio, né? Vai além de apenas ir na igreja e orar. eu precisei, eu tomei. Mas igual a médica falou, você tem uma força tão grande que a sua fé é maior do que qualquer um do seu problema. E isso me deu força para não permanecer com os medicamentos, mas eu não abandonei o tratamento. Eu faço até hoje. Só porque quando no decorrer do nosso tratamento, gente, quem já fez sabe, a gente vai recebendo altas por etapas. Né, Ana? Então, eu fui recebendo alta de medicamento, alta de consultas toda semana, altas de. Fui recebendo Trazendo para o altas. seu contexto de consultório, é como, por exemplo, quando você vai tratar um canal, você vai ali, né, com um espaçamento menor, né, no Isso. consultório. É diferente de ir anualmente para fazer uma limpeza, uma profilaxia, né? Sim. É Igual a diferente. questão de saúde bucal. Muitas pessoas não vai, só vai no dentista quando tá sentindo dor. Porque quando você vai sentindo dor, já é realmente o estado final. Ou é a perda do dente, ou não tem mais alternativa. Então, se você passa aí 2 vezes por ano, que é no caso em 6 meses, você fazer uma sua descontaminação bucal, que eu falo que é a nossa profilaxia, que é a limpeza, isso é uma consulta de rotina. Você passa até questão de você ter um custo menor, né? Porque isso eu falo que dói no bolso. Tudo que a gente vai fazer dói no bolso hoje. Então, tem um custo menor e você também tem a saúde bucal em dia. Igual essa paciente que eu relatei agora há pouco, que teve câncer bucal, ela estava já no estágio muito avançado. Ela foi para colocar facetas em porcelana Com câncer? e não sabia que tinha câncer bucal. Meu Deus. Quando eu vi no exame clínico que tinha algo estranho, mas não sabia detectar de exato o que era. Mas pediu exames preliminares e quando chegou os exames, realmente, ela não tinha nada de osso na região. Tava só o tumor, mas é que o tumor não tinha vindo para fora, não estava aparecendo externamente, estava tudo interno. Então, assim, foi uma fase muito difícil dessa paciente. Graças a Deus ela foi curada, ela está bem em saúde hoje, está com as facetas dela em porcelana, conseguimos finalizar o tratamento dela. Mas assim, ela poderia ter evitado se ela tivesse ido Antes, né? antes, porque quando ela relatou comigo, eu tinha mais de 4 anos que ela não ia ao dentista. Nossa. Então, quanto tempo esse tumor estava lá dentro se formando? E essa é uma cultura do brasileiro, infelizmente, né? De deixar para o último momento, para a última hora.
E eu percebo que essa é uma cultura que precisa ser rompida. Ela precisa ser rompida Sim, por nós. Por quê? Porque deixar para a última hora, principalmente cuidado com a gente, é se abandonar. É abandonar a si mesmo. Então, você que me ouve agora, não só no cuidado aí da sua saúde bucal, né? Mas você, mulher, qual foi a última vez que você fez um exame de prevenção? Você, homem, né? Os homens que têm uma restrição, um tabu ainda maior. Qual a última vez que você foi ao médico e fez um exame de prevenção, principalmente para quem tem mais de 40, né? Então a gente deixa sempre a última hora achando que depois eu dou um jeitinho, é assim mesmo. Não, não, não. Isso é uma cultura emocional que precisa ser quebrada por nós. Não se abandone, se ame, se cuide, procure a ajuda, seja terapêutica, seja odontológica ou médica, enfim, de qual profissional for necessário, mas não se abandone, né? isso. Jamile, a gente está caminhando para o final aqui. Quero muito te agradecer pela amizade, pelo profissionalismo, né, com que eu fui recebida e acolhida no seu consultório, por você e pela sua equipe. Foi algo que hoje vai além do consultório, então eu tenho muito carinho, muito respeito e consideração por você, muita admiração pelo seu trabalho. Muitas coisas que você falou aqui hoje eu não conhecia nesse lado da Jamile, mas me gerou ainda mais admiração. Então a minha palavra para você é: continue exercendo o seu propósito. Né? Não só a sua profissão, mas continue exercendo o seu propósito, continue aí sendo boca de Deus, continue acolhendo as pessoas, não só com as suas mãos, quando você trata ali os nossos dentes, mas com esse coração, né? Esse coração gigante aí que tem alcançado e abençoado tantas pessoas que muita gente não vê. E muita coisa não é para os outros ver mesmo, não. Não. Mas uma coisa é certa, o Pai Celeste, dos olhos dele, nada passa desapercebido. A recompensa vem dele, o galardão vem dele. Né? Então, que você continue exercendo aquilo que Deus te chamou e te capacitou para ser. Queria que você deixasse aí uma mensagem final para as pessoas que nos ouvem. Você falou muito bem hoje sobre que o tratamento terapêutico não anulou a sua fé. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque muita gente acha que o cuidado terapêutico vai abalar a nossa fé. E eu percebo que é justamente o contrário, né? É um fortalecimento. E deixa aí seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser aí ser tratada pelas mãos da doutora Jamile, né? Ter esse sorriso, olha o sorrisão dela, gente. Ai. Fique à vontade. Gente, ame-se. Quando eu falo ame-se, porque se você não cuidar de você, você não se ama. Então, cuida de você. Procura ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Claro que a gente tem receio de procurar ajuda de algumas pessoas que às vezes não estende a mão, mas até o não é com a permissão de Deus. Então, não se feche com o não. Pelo contrário, se crie força, se fortalece para você buscar o sim, tá? Cuida. Você tem um excelente profissional aqui com vocês que cuida. Tenha uma calma, tranquilinha. Pensa, se deixar, a gente fica aqui o dia todo. Então, assim, procura ajuda. Hoje, a internet está aí mostrando pra gente. Antes a gente não tinha acesso, hoje a gente tem acesso até chegar a pessoa. Não tenha vergonha. Eu não tive, não pensei duas vezes em procurar ajuda. E eu só cheguei aqui porque Deus levantou o exército dele para caminhar comigo na minha trajetória. Eu sozinha não ia conseguir. Então, quando ele coloca o exército dele, pessoas em cada área, não tem como não dar certo. Não tem como isso dar errado. Isso vai dar errado. Não, não vai dar. Igual com as minhas eu falo, lá no meu trabalho, eu tenho uma equipe com todas as especialidades. Você se sente acolhido em todas as áreas. Não tem como o seu procedimento, no final, dar errado. Então, se você precisa, às vezes você tem tudo, mas você se sente só. Você se sente inseguro. Você se sente... Tem muita gente que tem dificuldade em falar, em comunicar com outras pessoas. Tem muitas pessoas que têm medo de dar uma entrevista, por exemplo. Eu sempre fui muito fechada, mas eu procurei também terapia para me comunicar. O fato de eu estar aqui hoje conversando com vocês é porque eu procurei
ajuda lá atrás para me sentir à vontade hoje de vir conversar com você. Então, não se feche para algo que Deus está te mostrando na frente, te estendendo a mão. E quando eu falo que Ele está te estendendo a mão, porque tem uma pessoa preparada na sua frente para te ajudar. Tá bom? Então, não se sinta inferior a ninguém, porque Deus nos fez igual. Deus nos fez amados. Hoje, quando alguém fala para mim assim, eu não gosto de vocês. Não tem problema. Deus me ama tanto, porque se nem Deus agradou todo mundo, por que que eu vou agradar? E as pessoas hoje se adoecem porque querem agradar todo mundo. Então, não foquem nas pessoas, foquem em você. Cuida de você. Saiba falar não para quando é necessário falar não. Não fala sim só para agradar as pessoas. Porque cada sim que você fala somente para agradar alguém, você se fere por dentro. E essas feridas você vai juntando e vai se transformando numa ferida maior que lá na frente tem consequências. Então se ame, cuide de você. Minha rede social é fácil de encontrar. Se colocar lá Jamile Flexas, já vai aparecer meu Instagram, tá? E lá já tem o link com o WhatsApp para você entrar em contato. Se você quiser até conversar, não quer fazer nenhum procedimento odontológico, mas quer conversar, me chama lá, a gente conversa, toma um café. Gente, ela é quase uma psicanalista, viu? A gente conversa, toma um café. Eu adoro fazer amizade, eu adoro poder agregar na vida de alguém. Eu espero que com o que eu relatei hoje aqui, com tudo que eu vivi, eu possa ter agregado, ter ajudado você de alguma forma. Se você passa por algum problema hoje, não esqueça que o hoje não é a mesma coisa do amanhã, tá? Nada é eterno, a única coisa que é eterna é Deus. Então, é fases, nossa vida vivemos de fase. A fase que está vivendo hoje não quer dizer que você vai viver ela a vida toda. Então, respeita o momento hoje e tenha fé no amanhã, tá bom? Amo vocês, obrigada pela atenção, amiga, obrigada pelo convite. Obrigada, Jamile. Espero vocês no meu consultório pra gente bater papo ou cuidar do sorriso. Vou comer um docinho. Gente, eu como doce, tá? Eu sou uma dentista que como doce. Igual eu falo para meus pacientes, não é o que a gente come que estraga os dentes, é o que a gente deixa. Então, cuida do sorriso, escova o dentinho, passa fio dental. Isso. Faz a bochecha com enxaguante, tá tudo lindo. E vai no dentista fazer sua profilaxia pelo menos 2 vezes por ano. Porque eu falo que quando a gente conversa com alguém e vê a pessoa com mau hálito, é tártaro, gente. Sujeira. Sujeira, vamos cuidar, por favor. Eu tô aqui. Né? Obrigada, Jamile. Obrigado mesmo, viu? Bom, talvez você que está me ouvindo hoje, você não precise de mais força. Talvez você acordou hoje cansado. Meu Deus, não aguento mais, estou fraco, estou enfraquecido, me dá força. E talvez o que você precise hoje não é força, é parar de se diminuir. Então, não se abandone, se ame, se acolha, né? Como a Jamile disse aqui, o seu hoje não define o seu amanhã. Então, se você está achando que você está atrasado, não, você está em construção. Jamile, obrigada, viu? Obrigada, amiga, por compartilhar a sua história. Obrigada pelo seu sim. Obrigada por exercer com tanta excelência o seu propósito. Bom, esse foi o Você Pode Além dos Limites. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.